Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, a nossa penúltima lição, né? Mas eu acredito que nós já aprendemos muita coisa nessas 14, 13 lições que nós já estudamos. Vamos aprender muito mais com a de hoje e amanhã encerramos o nosso ciclo de lições para você aprender mais da palavra de Deus, para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus, porque toda vez que a gente ensina, a gente também aprende, né? E é muito bom estar com vocês aqui, tá bom? O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o pecado imperdoável, ok? Como assim, pastor, pecado imperdoável? Deus não perdoa todos os nossos pecados? Perdoa todos os nossos pecados, mas tem um pecado que é chamado na Bíblia de pecado imperdoável. E nós vamos aprender que pecado é esse para a gente não cometer, tá bom? Mas deixa eu só te falar uma coisa. Se você está preocupado aí com o pecado imperdoável, se você já cometeu ou não, isso é um sinal de que você não cometeu, tá bom? O Espírito Santo de Deus ainda está trabalhando com você, tá bom? Bom, a primeira pergunta do nosso estudo é a seguinte: qual o pecado que Deus não perdoa? Marcos capítulo 3, versos 28 e 29. Marcos capítulo 3, versos 28 e 29. Marcos capítulo 3, versos 28 e 29. Diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão. Quando você peca contra o Espírito Santo de Deus, esse pecado, então, ele não tem perdão. E nós vamos ver mais para frente como que é que nós podemos pecar contra o Espírito Santo. Tá bom? Com quem o Espírito Santo está em igualdade? Vamos lá para Mateus agora. Mateus 28, 19. Mateus capítulo 28, o versículo 19. Diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, se nós fazemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles estão na mesma linha, na mesma frase, significa que o Espírito Santo ele está em igualdade com o Pai e com o Filho. Ele é Deus da mesma maneira que Deus Pai e Deus Filho. Ok? Então pecar contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Por quê? Porque é pecar contra Deus. Tá bom? É um pecado contra Deus de alguma forma. Ok? Deu para entender até aqui? Vamos continuar então. A pergunta número 3 diz assim: qual é a obra do Espírito Santo? Aí encontramos a resposta em João capítulo 16, versos 7 e 8. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Ele precisa convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 funções básicas do Espírito Santo. Ele convence a gente do pecado, daquilo que é pecado, da justiça, que Deus é justo e vai trazer justiça sobre todos nós, e o juízo, que também é o juízo final, que vai separar as ovelhas dos bodes, né? Vai separar os salvos dos perdidos e vai levar para a eternidade todos aqueles que estiverem na lista dos salvos. Ok? Vamos continuar então? O Espírito Santo pode ser entristecido? Efésios 4,30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Bom,
nós não podemos entristecer, não devemos entristecer o Espírito Santo, é porque ele pode ser entristecido e ele é uma pessoa da Trindade, ele é uma pessoa divina, então ele também sente tristeza quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós agimos de forma equivocada, tá certo? Então não podemos entristecer o Espírito Santo, porque ele pode ser entristecido, tá bom? Vamos lá continuar? O que o Espírito Santo fala repetidas vezes? Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías capítulo 30, o verso 21. 30, verso 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Porém, o Espírito Santo fala repetidas vezes para nós: esse é o caminho, ande por aqui. Toda vez que nós estamos no caminho certo, todas as vezes que estamos seguindo a Jesus, todas as vezes que estamos obedecendo aos mandamentos, todas as vezes que estamos agindo de forma correta, o Espírito Santo vem atrás de nós como uma vozinha no nosso ouvido e diz: esse é o caminho, ande por ele, ande por aqui, faça esse caminho mesmo. Entendem? Essa é a voz do Espírito Santo falando para nós: vá e continue nesse caminho. Muito bem. Como alguém pode cometer o pecado imperdoável? Aqui entra a questão, né? Aí tem dois versículos aqui para nós estudarmos. Tiago 4,17, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Bom, se eu sei que eu tenho que fazer o bem, eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas não faço esse bem, então nisso eu estou pecando. Por exemplo, nós estamos numa época de pandemia, muita gente perdeu seus empregos, perdeu sua renda, muita gente não tem condição de sobreviver, e você sabe que seu vizinho está precisando de uma cesta básica, você pode ajudar o seu vizinho com algum mantimento, com uma cesta básica, com alguma coisa, mas você não faz. Você pode, mas você não faz. Isso é pecado. Nisso você está pecando, e é o pecado imperdoável também. Tá bom? Nós começamos assim a cometer o pecado imperdoável. Tá bom? E o próximo texto é em Hebreus 10, 26, que diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Bom, se você continua uma vida de pecado, mesmo depois de ter aprendido como é uma vida sem pecado, que é o que você está aprendendo agora, e continuar na vida de pecado, continuar vivendo em pecado, cometendo pecado, então não precisa mais, o texto está dizendo aqui que não precisa mais ter sacrifício, ou seja, não precisa se preocupar mais, porque não tem mais salvação, não tem mais jeito, tá bom? E você e eu precisamos viver uma vida digna para não pecarmos o pecado imperdoável, para não cometermos o pecado imperdoável. Precisamos viver uma vida digna, uma vida condigna. Ok? Isso é importante. Então o pecado contra o Espírito Santo é você recusar-se a ouvir a voz dele. Você não ouve mais a voz do Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, você ouve, mas você não dá atenção para essa voz. E essa voz vai se apagando, ela vai diminuindo, vai ficando mais fraca com o passar do tempo, até que num determinado momento o Espírito Santo desiste de você. Isso demora muito, mas ele pode desistir de você, e aí você vai estar condenado pelo pecado imperdoável. Ok? Não permita que isso aconteça na sua vida. Hoje você tem a decisão, a chance de decidir entre duas escolhas, entre duas opções: viver uma vida dignamente com Cristo e ouvir o Espírito Santo falando para você: esse é o caminho,
ande por ele, ou você pode também recusar-se a ouvir a voz do Espírito Santo no seu ouvido, no seu coração, na sua mente, e com isso você cometer o pecado imperdoável e perder a sua salvação por algumas coisas, algumas besteiras que o mundo tem para oferecer. Eu peço que você aceite a primeira opção. Aceite o Espírito Santo falando para você: este é o caminho, andai por ele. Decida-se ao lado de Jesus Cristo. Decida-se ao lado de Deus. Decida-se ao lado do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar e te guardar, não só nesse dia, mas em todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Tchau, tchau.